Imagine que você está entrando num carro, se você sabe dirigir, ou alguém que tem um aparelho antigo e pega um aparelho novo. Então, você pega um carro de última geração. Você estava acostumado a dirigir com embreagem, trocando marcha, você tinha um sistema mais arcaico para dirigir, etc. Tudo era diferente. Você entra num carro de última geração, você tem computador de bordo, ele estaciona sozinho, você não precisa ficar passando a marcha, só precisa de alguns detalhes para aprender a dirigir, mas ele é totalmente impróprio naquele momento para você, porque você não sabe nada. Então, praticamente fica difícil você andar com esse carro como você andava com um carro que você estava acostumado antigamente. Isso pode acontecer até trocando por modelos similares. Ou quando você muda de carro, você sente sempre uma diferença. Mas nesse caso fica extremo porque você não sabe ler o painel do carro, você não sabe o que o carro faz, você não sabe onde liga aquele limpador de para-brisas, você não sabe nada do carro. Até para você abrir um capuz fica difícil, porque muitas vezes você não sabe se tem um botão automático, se você tem que puxar uma cordinha. Quem já não passou por isso, não é verdade? Então, a mesma coisa é a cabala. Não adianta você receber nomes divinos, mexer com forças que você não conhece, de onde está vindo, sem você primeiro estudar sobre essas forças, estudar sobre essas questões. Quando a gente está vendo aqui um círculo ali, parece algo muito simples, mas não é. Então, qual é o detalhe de tudo? É a gente saber que se a gente fez uma meditação como a que fizemos ontem, Adonai e Yod-Heh-Vav-Heh, a gente está mexendo com duas forças, Tiferet, que é beleza, e Malhut, que é reinado. Se você pega as primeiras letras aqui da palavra Malhut, olha, você tem Meler. Então, e aqui você tem o plural, então reinado, né? Ou seja, vários reinados. Então a palavra Malhut está ligada a isso. Nós temos aqui a Sefirot Netzah e a Sefirot Od, que na verdade, na linguagem da Torá, são dois personagens. Moshe ele é aquele que nós chamamos de o grande profeta que trouxe a Torá totalmente de uma forma clara para que as pessoas pudessem entender. O nome Moshe, todo mundo conhece e sabe que é escrito por um Mem, um Shin e um Re. Então, o Moshe ele é escrito dessa forma, Mem, Shin e um Re. Então, aqui eu tenho um personagem chamado Moshe, mas quando eu olho no espelho, o que acontece? Esse nome Moshe, ele vai mudar. Se eu olho ele no espelho, quer dizer, tudo que eu olho no espelho fica ao contrário. Então, se eu olho ao contrário, eu já não vou ter o nome Moshe, eu vou ter o nome, vamos botar aqui, ó, Hashem. Então, veja, Moshe e Hashem tem um nome similar, basta que eu olhe no espelho. Então, tudo que ele está fazendo ali é Hashem. Hashem é o nome, né? Então, Shem é nome e o Re é o artigo, o nome. Então, eu tenho aqui, ó, descrito que Moshe é o nome. Qual o nome? Hashem. Então, qual o nome que é Hashem? O tetragrama sagrado. Então, tudo foi revelado pelo tetragrama sagrado. Como eu disse para vocês, o nome de Hashem, ele significa o nome, porque muitas vezes as pessoas evitam de falar no tetragrama.
mas por não falar no tetragrama, as pessoas não conhecem. Então, você fica proibido de falar um nome sagrado, sendo que o Eterno, ele fala que nós não devemos, por exemplo, de respeitar o nome. Então, você pode falar o nome de Hashem, e você também pode trazer ensinamentos com o nome dele. Pode escrever num quadro, apagar, porque no judaísmo fala que não pode apagar. Mas quando uma mulher fazia um ato de adultério no povo de Israel, o sumo sacerdote escrevia num papel o nome do Eterno e fazia um rito onde ele jogava aquele papel na água e o nome era apagado. Se o nome pode ser apagado por um ato de adultério, para se provar se é verdade ou não, ainda mais para ensinar a verdade da Torá. Então, nós temos aqui a questão aqui de Netza, que tem uma gematria de 50, com o Tav é 90 e o Ret 8, então 148. Né? 148, aqui em cima, na Sefirá de Hesed, eu tenho 248, aqui parece que me caiu 100 e eu tenho 148. Então, essa gematria, aqui eu tenho 148, que é a gematria da palavra Netza. E 148, se nós somarmos, nós temos aqui 13, né? 4 mais 8, 12, mais 1, 13, que é a palavra Errad, Ahavá. Então, por isso que Moshe, ele é o profeta do amor. Então, é algo muito importante de se perceber isso, que essa questão de estar envolvida com Moshe, apesar das pessoas falarem que ele era muito bravo, mas ele sabia controlar os seus sentimentos, ele sabia controlar as coisas, e por isso é que ele foi escolhido. Já aqui do outro lado, aqui o nome do planeta, aqui do lado. Aqui eu tenho Odin. Então, cada uma desses planetas, eles têm um grande significado. E esse significado, ele está justamente ligado a esses nomes, a essas palavras e esses conceitos. Para que a gente também possa entender profundamente a Torá, a gente tem que saber todas as formas de gematria, ou seja, tem que saber como a Torá funciona para que, em alguns momentos, a gente possa sair da questão do que está realmente escrito ali no texto duro da Torá. Por exemplo, o nome Moshe, ele olhado ao contrário, quando ele está no espelho, ele é Hashem. Quando nós pegamos o nome Noah, nós temos o nome Hem, e aí é graça, misericórdia. Então, todos esses conceitos, todos esses entendimentos, eles levam para que nós possamos entender a Torá do Eterno. Então, aqui nós temos hoje, né, que é... Aqui eu tenho o planeta Vênus, deixa eu colocar aqui para vocês, para que a gente não pule. Então, aqui a gente tem Vênus. Então, toda vez que eu estiver meditando sobre esse nome, eu estou meditando sobre Vênus. Então, Vênus é o planeta que corresponde a Moshe. Então, a gente começa a descobrir que, na verdade, todas essas questões discutidas na Torá não estão sendo faladas simplesmente de histórias humanas, a história dura que está no texto, mas de um planeta. Então, Vênus, todo mundo sabe que é aquele planeta que é referente ao amor e etc. Enfim, como nós conhecemos. Já quando nós estamos falando aqui de Od, que é formado por um Re, um Vav e um Dalet, e a gematria final vai ser 15, agora a gente sai da centena e entra na dezena, então a gente já tem o número 15 que está ligado ao tetragrama sagrado, a primeira parte do tetragrama sagrado. E se a gente soma umas
5 dá 6, que é a letra Vav, exatamente a letra central aqui da nossa palavra. A gente pode ver aqui um conceito muito especial. Como nós temos essas 6 sefirotes, elas são representadas pelo Vav. Nós temos um Dalet, que é a porta, como a gente vai ver depois quando chegarmos aqui em Malhut, que vai levar a próxima Sefirot Biná. E lá acima nós temos a letra Re, que é a letra que está em Biná. Então também funciona dessa forma. Aqui, como é um planeta também especial, ele é representado por Aharon, que era o Cohen Agadol do povo de Israel. Por que ele ficava do lado esquerdo? Por conta de que ele tinha que controlar Elohim, que era a força de rigor do Eterno. Então, ele tinha que controlar essa força de Elohim, então ele ficava do lado esquerdo, assim como os levitas ficavam do lado esquerdo. Com isso, existe um nome divino ligado a essas duas partes, que é um nome só, que é Adonai, na verdade não Adonai, mas somente o nome Sevaot. Tá vendo? Então, o nome de Sevaot está ligado a essa Sefirote, mas também está ligado a outra Sefirote, como se elas duas fosse só uma Sefirá. Então, eu tenho aqui, ó, ela ligada a Od, pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito ela é ligada a Netza. A gente tem uma percepção desse nome quando a gente vai lá no livro de Josué, no capítulo 5, 5:14, onde a gente tem aqui, né, que Ani Sar, eu sou o príncipe, Sivá, eu não tenho Ot aqui no final, Ot faria o plural, então Sivá, que tem gematria 93, na verdade, exército. Então, eu sou do exército, e aí você para pensar do exército e não dos exércitos, de Adonai, aí eu tenho um tetragrama aqui, né? E Atá Beti. Então, eu sou capitão dos exércitos do Senhor. Na verdade, eu sou o príncipe dos exércitos do Eterno. Não existe outro príncipe além desse príncipe chamado Mihael. Então, Mihael, ele é o protetor de Israel. Agora a gente entende quando a gente vai ver que os outros povos, as outras nações, eles também têm os seus príncipes. E que esses príncipes, eles estão sobre cada nação, eles podem entrar em guerra, podem influenciar aquela nação. Por isso que nenhuma nação no mundo, elas são iguais, elas têm as suas culturas, elas são diferentes, justamente por causa daquele príncipe que age sobre aquele ponto. Então, aqui eu tenho ligado essas duas sefirotes. E por que Adonai de Sevaot? A gente viu na Paraxá passada que essas duas sefirotes, elas entraram em guerra. Entraram em guerra contra quem? Vamos entender como isso funciona. O faraó, ele tinha 600 carros. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quando está falando que os 600 carros do faraó, eles estavam vindo contra Israel, estava falando desse masal, dessa questão aqui desse masal para destruir o povo de Israel. E que o Eterno, ele tinha dado uma Torá para eles, estava tirando eles do Egito, para que eles pudessem guardar essa Torá, guardar essas festas e entender profundamente essas festas e que eles pudessem, então, agora administrar todo esse masal que estava vindo sobre eles. Então, todo esse masal, ele tinha que ser controlado. Mas ele não podia ser controlado conforme os gregos imaginavam, porque os gregos eles só seguiam o ciclo do Sol, quando, na verdade, a Torá ela é lunisolar. E o Eterno fala, eu criei o luzeiro do dia e o luzeiro da noite para controlar dias, tempos e estações.
O dia do povo hebreu, da Torá, ele nunca começa como o dia que é das nações. Ele sempre vai começar após as 18 horas. Aí começa a contar. Por isso que o meio da noite também é diferente da meia-noite do que nós estamos acostumados. Assim como também um calendário é totalmente diferente do que é o que nós seguimos, o que a grande maioria das nações que foram, né, levadas a seguir o cristianismo seguem. É um calendário que tem 400 anos e que, como está descrito em Daniel 7:25, isso serviria justamente para atrapalhar as festas da Torá, o tempo que a divindade desceria. Quando o Eterno hoje, nessa vida, ele nos dá a oportunidade de nós termos esse material, estudarmos, entendermos e colocar todo esse masal em ordem para que nós possamos não estar mais sob o controle desse masal, aí então agora a gente chega num ponto onde o Eterno está trazendo isso para toda a humanidade. Está começando agora uma questão da verdade ser falada para todas as pessoas. O Rabino Moshe Haim Luzzatto, ele diz que tudo que é produzido nesse nosso mundo, ele primeiramente é produzido nas estrelas, nos astros, e que cada uma questão aqui que acontece é exatamente produzida por esses astros. Então, não tem ninguém que possa se movimentar para um lado ou para o outro se não for sem a influência desses astros. Então, o masal de todos nós está sobre esses astros. A questão a se descobrir aqui é como nós pulamos sobre esse masal, haja visto que os próprios planetas são um instrumento, a mão do Eterno, essa mão do Eterno que vai vir trazendo toda essa força divina. Nós temos de um lado a mão direita, do outro lado a mão esquerda, também contados com as sefirotes, e tudo vai chegar até nós. A gente viu que na descrição da saída do Egito, o Eterno matou os primogênitos, mas os judeus eles não foram atingidos. Ou seja, a divindade ela pode ter uma mesma realidade boa para uma pessoa e ruim para outra pessoa. Então, é a mesma divindade, mas vai depender daquilo que está dentro da pessoa. Então, tudo isso, né, vai trazer para a gente uma informação de que esses sarins, essas forças que foram criadas pelo Eterno, elas têm um decorrer de julgamento, um período de 1 ano de Torá, justamente para estar julgando e levando as acusações sobre as pessoas. Quando a gente começa a analisar profundamente a Torá, então a gente percebe que a Torá ela é muito enfática em mostrar alguns pontos. No caso de On e Or, né, os filhos de Erudá, que jogavam sêmen fora, e eles não queriam trazer seu irmão de volta. Então o Eterno acaba se zangando com eles e tira a vida deles. Na verdade, quando nós olhamos assim, nós vemos um Deus que é vingador. Ou seja, Deus fez isso com eles porque eles não produziram outra pessoa. Na verdade, não. Na verdade, eles não tinham mais como seguir aquela missão. O Eterno tira eles, então ele tira a vida deles, porque se você não tem mais missão, não tem mais por que você continuar aqui. E aí ele devolve eles de novo, quando o próprio Judá ele se deita com Tamar. Ela se finge de prostituta, e então ele vai deitar com ela e ela vai ter gêmeos, que na verdade são as mesmas pessoas que nascem de novo. Esses 2 filhos
que renasce agora numa nova missão. Porque isso foi decidido nas esferas superiores, ou seja, tudo isso foi decidido, esse plano da vida deles foi decidido por essas esferas. Na verdade, o que está sendo falado ali é que não adianta nós querermos manipular as nossas ações, querermos seguir do jeito que a gente acha que vai ser legal, querer fazer aquilo que nós desejamos, se esse sonho não tiver incluído o conserto da nossa alma, ou consertar essa alma, trazer essa alma de volta para dentro da Torá, entendermos como um todo, estarmos ligados ao todo, entender qual é a nossa missão, o que esse Masal trouxe para nós, e não é jamais somente para que você conserte a sua vida e que você vá encurtar a sua missão, não. A questão é aqui, é que você deve pegar essas meditações, é que você deve pegar esses preceitos e trazer ele para um novo âmbito. Um âmbito de consertar toda a sua interioridade com a ajuda de Hashem. Então, voltando aqui à questão dos planetas, né? Nós temos aqui Vênus e Mercúrio, e a conversa agora muda totalmente, porque a gente não está falando somente de dois personagens, mas nós estamos falando de duas esferas que mantêm um poder sobre nós. E esse poder, ele é sobre todas as nações, juntamente com esses príncipes de cada nação. Aqui, como eu disse anteriormente, ou não disse, eu vou dizer agora, nós temos Mercúrio, que é o planeta que representa Aharon. Aharon é o sumo sacerdote de Israel. A gente vai dar uma olhada aqui como funciona essa questão toda e como a Torá ela vem descrevendo toda essa questão. Muito bem. Sabemos que cada esfera é representada por um planeta e também dentro do ser humano ele tem a sua Sefirot. Essa Sefirot ela pode ser configurada mediante a cultura que a pessoa está ou pelo anjo da nação que ela está. Isso é natural. E que, apesar dessa questão toda, aqueles que adentram dentro do povo de Israel, eles entram em outro nível de espiritualidade. Eles entram no nível de conhecimento e também entram numa questão de querer mudar esse Masal. Ele vai passar por várias reencarnações, vai nascer algumas vezes em uma nação, outra nação, sempre com a vida exata para que ele possa cumprir essa missão e consertar parte dessa alma que é dividida em 613 partes dentro dele, que são desejos, para que ele possa avançar mais e chegar mais perto do Eterno. Com isso, a gente chega ao grande ponto que nós temos aqui, a palavra Meler. Também é a palavra ligada à palavra Melquisedeque, que se encontra com Abraham. Lá está descrito que Abraham ele se encontrou com Melquisedeque. Quando você escreve a palavra Melquisedeque, ele tem exatamente essas três letras, o Mem, e no final ele vai ter aqui um Yud no meio e Tzadik. Se eu tenho um centro, que é um Yud, então esse Yud está me mostrando e está me falando que, além de ser o primeiro nome do Eterno, está ligado também aos 10 mandamentos e que também está ligado à árvore sefirótica. Então, o Yud, que está aqui no meio, ele representa isso. A palavra Meler, que é rei, ela significa a palavra Mem, moa, a palavra Lamed vai ser leve, e Coar, o Kaf vai representar Coar, que é fígado. Então, essas três palavras estão me mostrando algo: mente, coração e fígado. A mente serve para me meditar, o coração também, e meu fígado eu atraio milagres.
E que se eu fizer isso, eu aprender a administrar essas forças, entender esses conceitos de meditação, então eu controlo a árvore sefirótica. E aí eu me torno um tzadik. Esse Melquisedeque que chega até Abraham, ele é exatamente o Shem, Shem, que era o filho de Noa. É ele que vai ensinar tudo que Abraham sabia, ensinado por Shem. Então, veja, para eu me transformar num tzadik, eu uso Men, que é meu cérebro, Moa, meu coração, leve, e Kaved. Então, quer dizer, então, que a partir desse momento que eu aprendo a fazer essas meditações, aprendo a trabalhar com a minha voz, com as minhas questões, então eu me torno um tzadik. Ou seja, eu tenho um controle agora da árvore sefirótica. Eu controlo tanto o meu destino interno, como também eu posso ajudar as pessoas. Mas para eu poder ajudar as pessoas, eu tenho que ter um mecanismo. Eu preciso ter aquilo que as pessoas precisam. Eu preciso ter a espiritualidade que as pessoas precisam. Muito bem. Com isso, eu vejo a importância de como eu tenho que aprender todo esse sistema. Gente, eu aprendendo, então, a controlar, e agora sabendo que o nome de Sevaot está ligado a essas duas sefirotes, é um nome que controla essas duas sefirotes, então esse nome ele vai ser o responsável para eu poder chegar nesse nível dessas duas sefirotes. Justamente porque Moshe e Aharon, eles se juntam, eles estão no meio, eles estão abaixo da primeira triada e fazem parte da segunda triada, e eles trazem um equilíbrio agora, que vai chegar em Yesod, para que eles possam controlar toda essa árvore sefilótica. Veja, sempre há um balanço, sempre há uma responsabilidade, e a questão aqui não é somente fé. A fé ela vai até um mecanismo. A fé aqui ela vai acima da razão, mas ela também traz um ensinamento e um entendimento de como eu devo avançar, utilizando todas as ciências possíveis para que eu possa entender esse mecanismo. Então, o nome que controla essas duas sefirotes é esse. Toda vez que eu quiser resolver alguma questão referente a Od ou Netza, eu tenho que meditar esse nome. Deixa eu só fazer uma ênfase aqui para vocês. Tudo isso que a gente está aprendendo ainda é um início, tem muito mais. As pessoas que vão começar a meditar, elas têm que começar a fazer essas meditações através de pequenas meditações, o Aleph, o Beit, ou até o tetragrama sagrado. E ela deve insistir nisso, para que ela consiga fazer. Além disso, quando a Torá fala o nome Cohen, então você tem um Kaf, um Re e um Nun final. Então o Kaf ele vale 20, o Re 5 e o Nun final ele vale 50 nesse caso. Então, o Cohen, ele me dá uma gematria de 75. 75 é exatamente a idade que o Abraham começou a sair lá de Ur dos Caldeus. Então, ele tinha um 75, quer dizer, ele era um Cohen, tá vendo? Assim como Melquisedeque era um Cohen. Isso significa o quê? Que, na verdade, está falando de um sumo sacerdote, existia um sumo sacerdote que botava aquelas roupas. Não, não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando, vamos fazer a conta aqui, cada sefirote dessa vale 10. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Está vendo aqui? Quando eu chego na metade de eu ir até de Hesed até Binar,
eu já sou um Kohen, tá vendo? Eu cheguei aqui nessa metade aqui, eu já estou em Da'at, tá vendo aqui? Eu já estou no entendimento elevado, então eu já sou uma pessoa com grau 75. Eu sou um Kohen, porque eu estou avançando na Torá e eu já conheço todas essas meditações e daqui por diante eu vou me levando e me elevando cada vez mais.